Olá, tudo bem? Vamos falar sobre o processo seletivo na área de TI em 2024. Quais são as tendências? O que as grandes empresas estão fazendo? Como é que tem sido o passo a passo para conseguir aquela tão sonhada vaga? Nesse vídeo eu vou explicar para você como é que tem sido aí, geralmente, o processo seletivo em grandes empresas. Vou te dar um exemplo de uma grande fintech, não vou falar o nome, mas ela tem usado esse fluxo para selecionar os seus novos desenvolvedores. É claro que isso pode mudar de empresa para empresa. Normalmente, a forma como as grandes empresas usam ou executam suas contratações, ela acaba se reverberando para médias e pequenas empresas. É claro que quanto maior o salário, mais difícil é alcançar aquela tão sonhada vaga. E não é mais como antigamente, em que você, com algumas certificações e alguma entrevista técnica, já conseguia aquela vaga. Hoje em dia é um pouco mais difícil. Apesar de você ter várias certificações, as empresas elas querem realmente saber quem está contratando. As grandes empresas geralmente elas têm pelo menos 5 aí etapas para a contratação. A primeira delas é uma entrevista com o recrutador. Geralmente você é abordado no LinkedIn por alguém, vai perguntar um pouco sobre o background, e ele já consegue saber se você faz ou não fit a vaga em questão. E acredite, conheço pessoas que não passam dessa primeira etapa. Por isso é bom ser claro naquilo que você está procurando, aquilo que deseja e também explicar aí o seu background. Nesse momento, muitas empresas perguntam se você sabe inglês. Por isso é importante você começar hoje, ou então melhorar o seu inglês, sua comunicação. E é nessa entrevista também que é verificado sua proficiência em inglês. Claro que você nunca precisa falar como nativo, mas é importante você saber se comunicar, entender e explicar em inglês. Por isso, se você é da área de TI e quer trabalhar para fora, para gringa, recebendo em dólar ou em euro, é importante que você comece ontem a estudar inglês. Inglês hoje em dia não é desculpa, porque existem vários sites onde você consegue aprender de graça. A plataforma que eu uso, o BBC Learning English, é gratuito, você tem ali do básico ao avançado e o link também para esse curso está na descrição. A segunda etapa é um Code Challenge. E as empresas, elas acabam pagando plataformas bem elaboradas, que você faça entre 2 ou 4 questões envolvendo um algoritmo na linguagem de preferência. E nessas plataformas, a ideia é saber se você consegue resolver problemas de algoritmo. Isso envolve estrutura de dados, manipulação de arrays, objetos e assim por diante. Por isso que é bom você sempre estar analisando e acompanhando essas plataformas de Code Challenge. Por exemplo, tem o RecurRank, que é uma plataforma de Code Challenge, onde você consegue inclusive praticar. Existe uma área ali onde você pode praticar e ver como é que está o teu nível aí de resoluções de algoritmos. Você tem que praticar sempre, não adianta. São questões às vezes difíceis de responder e geralmente você tem aí 1 hora, 2 horas para responder. E só nisso muita gente fica para trás. Eu já parei nessa etapa várias vezes, só depois de muita prática que eu consegui sair dessa etapa. Muitas empresas depois dessa etapa só vai exigir, por exemplo, uma entrevista mais técnica ou então uma entrevista cultural. Mas as grandes empresas elas colocam aí um live in code, ou seja, um momento em que você vai trabalhar com outro dev da empresa para resolver um problema. Muita gente tem medo do live code, mas não devia ser assim. É claro que você fica nervoso ali, mas a primeira coisa a ter em mente é entender quais são os requisitos, entender o que tem que ser feito. Uma vez que você entende o que tem que ser feito, aí depende da sua habilidade de como resolver o problema. Se você vai fazer alguma coisa em React, por exemplo, não precise pensar em sofisticação. Muitas vezes o que é preciso fazer é apresentar informações e colocar a coisa para funcionar. Aproveita que nesse momento você vai estar trabalhando com um cara às vezes mais sênior que você de outra empresa e é onde você pode aprender. Toda entrevista que eu faço, eu aprendo uma coisa nova. E às vezes aprendo coisas mais valiosas do que se eu estivesse fazendo um curso qualquer. Tenha em mente de que durante o Live in Code você não vai ter tempo de fazer tudo. Faça o que é essencial. E acima de tudo, expresse a sua opinião sobre o que você poderia estar fazendo para melhorar o que você vai fazer. Por exemplo, uso de testes, a forma como você estruturaria o projeto, a estrutura de pastas, como você aplicaria as melhores práticas de desenvolvimento para a solução específica. Claro que se você analisar ali o problema e conseguir resolver logo, utilizando as melhores práticas, melhor ainda. Mas tem que ser rápido, o tempo é curto e o entrevistador quer ver o máximo possível. Na descrição do vídeo coloquei um link do GitHub de um README com o escopo utilizado no live code de uma dessas empresas aí do mercado. E eu vou te falar passo a passo o que você tem que fazer. E aí você pode usar esse exemplo com alguns links externos aí de API para integrar no React. E aí você vai saber mais ou menos como é que funciona o Live Encode em detrimento do escopo. Espero que isso te ajude porque me ajudou bastante. O quarto passo já é conhecido das grandes empresas como Google, Amazon e assim por diante, que é o System Design. Se você é front-end, não confunda com
Design System. Uma coisa completamente diferente. System Design é um momento em que você vai abordar de forma global a solução de um problema específico. Por exemplo, uma listagem de transações. Então, melhor ainda, como você desenvolveria o feed do Facebook. E aí é preciso pensar de forma global nos componentes, servidor, precisa ter ideia de quantos são os acessos, precisa pensar em performance, usabilidade, acessibilidade, SEO, mostrar ali a sua proficiência em como organizar uma aplicação. E a ideia é verificar a sua senioridade em desenvolver soluções, pensar em soluções escaláveis, performáticas, assim por diante. E aí é importante você saber o que é CDN, o que é Load Balance, saber o que é um Message Broker, saber a diferença entre diferentes bases de dados e os prós e contras desses componentes. Por que usar uma base de dados relacional ou uma base de dados documental? Ou por que não usar uma base de dados tabular? Na descrição coloquei um link de uma plataforma focada em System Design. Tem alguns exemplos gratuitos, muito completos, mas também existe uma área reservada, uma área paga. E eu já te falo, vale a pena pagar. A última fase acaba sendo uma entrevista cultural com alguém do time em que você vai trabalhar. Normalmente, se você chegou nessa etapa é porque você já está com a bola na cara do gol. E no momento de descontração, onde você vai conversar, as pessoas vão te conhecer melhor. É nesse momento em que você vai conversar com alguém do time, ou um gerente, ou então um product owner, que vai ter essa interação para saber realmente se você é uma pessoa bacana, uma pessoa legal. Esse modelo de contratação são 5 etapas. É claro que de empresa para empresa isso varia, mas basicamente é isso que você vai ver no mercado. Se você é alguém que está atrás daquela tão sonhada vaga, ou é alguém que está querendo montar uma estrutura aí de contratação, eu espero que esse passo a passo te dê uma visão de como tem acontecido no mercado. 2024 promete, a nossa época de ouro meio que acabou. Então é preciso estar mais bem posicionado se você quer alcançar essa tão sonhada vaga. Se você está aqui até agora, é porque você gostou do vídeo, então deixa o seu like. E nos comentários deixe sua opinião de como tem que ser um bom processo seletivo também. E se você gostou do vídeo mesmo, na descrição, você pode me pagar um cafezinho. Te vejo no próximo, hein? Tchau, tchau.